Colossenses, capítulo 4. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que, depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Bom dia a todas as irmãs, Deus abençoa. Que o Senhor possa, nessa manhã, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, de forma que nós sejamos sempre fiéis praticantes da sua palavra e não apenas ouvintes, né? Deus me deu aqui novamente essa semana o privilégio de
fechar, né, esse capítulo, né, a carta de Colossenses. Ontem a Maiara já deu uma explicação bem legal da história, de como tudo aconteceu, de como ele estava preso, dando datas, falando dos ajudadores. E o capítulo ele inicia, justamente, ele é o início, mas na verdade ele é a finalização, né, do de ontem, né, onde falou da família, dos deveres, e ele inicia também falando da questão dos servos. Mas nós vamos iniciar aqui a partir já do versículo 2, né, onde Paulo ele incita os crentes a perseverarem na oração, demonstrando uma dependência contínua de Deus. Amados, é justamente isso que nós precisamos, sempre. Entender que nós dependemos de Deus em toda e qualquer situação, né? Paulo, mesmo enfrentando dificuldades na prisão, ele continua buscando a face de Deus em oração diária, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Continuava a orar por si mesmo e pelos outros, nos ensinando dessa forma a nós perseverarmos em oração, para que nas oportunidades que fossem surgidas, Deus pudesse, né, nos ajudar ou ajudá-lo a compartilhar a palavra de Deus. Olha que interessante, irmãos. Paulo preso, e prisioneiros como Paulo, irmãos, naquela época, já foi comentado, mas só para estar nos lembrando, eles eram acorrentados com uma corrente de aproximadamente 2 a 3 metros, com um guarda. E vários foram os guardas que tiveram, tanto eles como a sua família, ganha para Deus através do testemunho de Paulo. Por quê? Porque ele aproveitava toda e qualquer oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E é justamente isso que nós precisamos fazer como Paulo, mesmo preso, mesmo em dificuldade, nós pedimos ao Senhor sabedoria para aproveitarmos bem essas oportunidades. E por quê? Olha só, Paulo instrui os crentes a agirem com sabedoria em relação aos que estão fora da fé, buscando oportunidades para testemunhar, né? Versículo 5 começa a apresentar isso para a gente. E olha só, quem tem a oportunidade de sair, às vezes de não estar só em casa, nós temos a oportunidade de interagir com pessoas não cristãs, né? Nós temos a oportunidade de se envolver com conversas significativas e respeitosas, né? Porque nós temos a oportunidade, nesses momentos, de testemunhar o amor de Cristo, agindo com amor e respeito, aproveitando as oportunidades para compartilhar a esperança que há em Cristo. As pessoas precisam entender que quando a gente fala, vai melhorar, a situação vai melhorar, a política, guerra, irmãos, a nossa esperança de que se tudo melhore é só em Cristo. E entendendo, precisamos entender que mesmo que na nossa visão não esteja melhorando, tudo está no controle do Senhor. O que nós precisamos fazer? Comunicar o Evangelho, a verdade do Evangelho, de maneira graciosa, estando atento às oportunidades que Deus proporciona para compartilhar esta mensagem. Agora, entendendo que o nosso dever é pregar a palavra, quer seja oportuna ou não, mas a ação é do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Agora, de que forma que nós precisamos fazer isso, né? Paulo instrui no versículo 6, né, a importância de nós falarmos com graça. Usarmos bem palavras de acordo com a situação, palavras edificantes, que testemunhem o amor de Cristo.
através dessas palavras. Como fazer isso? Evitando palavras ásperas ou prejudiciais, né? Às vezes pode ser alguém que a gente conhece alguma coisa da vida da pessoa e a gente já começa falando muitas vezes atacando. Não, evite isso. Evite isso. Escolha comunicar de maneira que Deus seja glorificado e de forma que você encoraje o outro a estar acessível à palavra do Senhor, né? Evite críticas. Use palavras que reflitam o amor e a misericórdia de Cristo. Paulo nos lembra que as nossas palavras devem edificar e trazer graça aos ouvintes, refletindo o amor de Deus. Então, sempre que você sempre que eu e você, né, nós formos falar do amor de Deus, nós precisamos usar palavras, pedir para o Senhor que Ele nos dê sabedoria para aproveitar as oportunidades, de forma que nós saibamos como falar, quando, como, da forma, às vezes a tonalidade, né? Minha esposa sempre me corrige nesse detalhe da tonalidade da voz. Às vezes a gente fala o que é certo, da forma correta, e no tom errado. Né? Às vezes um tom agressivo, né? Então, cada um se conhece e sabe como que nós devemos de agir nesses momentos, né? E sempre pedindo a Deus que nos ajude nisso, né? O versículo de 7 a 9 depois, Paulo fala da importância do testemunho, né? Ele envia saudações e ele fala da importância do testemunho e da comunhão cristã, né? Compartilhar experiências, irmãos, pessoais de fé, encorajar outros, né? Ele dá o exemplo de Tico, né? E que ele ainda cita, olha, é um amado fião, amado irmão, e ele compartilha ali algumas pequenas experiências na comunidade. Isso é importante. É importante a gente estar atento, né? Ó, o que ele fala de Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, né? Ele envia com o propósito de dar conhecimento da situação, de alentar o coração, né? Manda Onésimo. E o que ele está dizendo? O que nós entendemos com isso, irmão? Que é importante, eles estão indo compartilhar com os irmãos, falar do que tem acontecido, da transformação que Cristo tem feito nas pessoas, ali, por meio deles, através deles, né? Usando a vida de Paulo. Isso é muito importante, irmãos, a gente fazer como é que a gente fala? Essa comunhão, porque isso fortalece um ao outro, né? Você vê como Deus tem agido na vida né, testemunhar a ação de Deus na sua própria vida, né? E ver como Deus tem agido na vida das outras pessoas. Isso fortalece, porque nós servimos a um Deus presente, a um Deus que cuida, né? Um Deus justo, evidentemente, mas que Ele, segundo o seu amor para conosco, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas, irmãos, né? E por que Paulo destaca esses nomes, dando a importância desse relacionamento? Porque isso é importante, amados, para nós cultivarmos amizades dentro da igreja. E através dessas amizades, nós nos apoiarmos mutuamente. Apoio em momentos de desafios, em momentos de luta, né? Alegrarmos uns com os outros, né? Termos relacionamentos que fortalecem a nossa fé e, dessa forma, promover o crescimento espiritual mútuo de todos. Porque essa é
o desejo da pregação do Evangelho, né? Que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento. Para tendo esse conhecimento, nós termos uma vida de serviço. E isso é muito importante nós entendermos isso, né? Paulo continua pedindo para que a igreja leia a carta em voz alta e compartilhe com as outras comunidades. Olha só, amados, que coisa fantástica, né? Da importância de nós priorizarmos a leitura da palavra de Deus e de compartilhar os seus ensinamentos com os outros. E desta forma nós vamos fortalecendo a fé coletiva. É muito importante nós promovermos a leitura e a discussão das palavras de Deus, não apenas nas igrejas, como em grupos de estudos bíblicos, como esse que nós estamos participando. E é muito interessante, é muito bom a questão do uso da tecnologia, né? Muitas das vezes nós usamos aí o Zap para mandar tantos bom dia, tanto oi lá, e isso é muito bom. Mas podemos usar também para o ensino da palavra. E eu fiquei tão bom a gente ver como essas coisas nos proporciona. Por exemplo, ontem eu cheguei tarde à noite, né, cansado, mas ainda pude ouvir o estudo que vocês fizeram pela manhã. Olha só. E por que isso? Porque nós temos uso da tecnologia. Precisamos usar ela a nosso favor. Né? Tá ali. E a nossa oração é para que aqueles amados que futuramente ouvirão esta mensagem possam ser por elas, né, edificados, tocados, de forma que as suas vidas tenham transformação. E entendam que tudo isso é para a glória do Senhor. Toda a vida de Paulo, né, é nos instruindo para que a nossa vida, o nosso trabalho, não seja em vão. Aliás, ele não é em vão, porque ele é para o Senhor. Né? E ele menciona Epáfras e diz que ele trabalha fervorosamente em oração pelos irmãos e busca a maturidade espiritual deles. É por isso, irmãos, que nós persistimos em oração, na pregação da palavra, buscando o crescimento espiritual de todos nós. E o mais importante ainda que nós precisamos fazer, servir, irmãos, a comunidade com diligência e comprometimento. O interessante é que ele ainda cita mais um amado, Arquipo, e diz assim para ele, olha, cumpra as suas tarefas no Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? É para que Cris cumpra as suas tarefas no Senhor. Maiara, irmãs, cada uma de nós devemos cumprir o nosso dever no Senhor. Não podemos esconder as capacitações que Deus tem nos dado, irmãos. É muito bom ver como cada uma das irmãs se expressa bem, fala bem, tem um entendimento adequado, né? Deus vai capacitando a cada dia. Mas por que Deus faz isso em mim e em cada um de nós? Para nós usarmos essas nossas habilidades no trabalho diário que o Senhor coloca no nosso dia a dia. Não é para ficar escondido, né? Não se coloca, a parábola não fala que não se coloca a candeia debaixo da mesa, mas em cima, para que clareie todos e dê luz a todos e que todos enxerguem bem. Assim deve ser a nossa vida, irmão. Realmente como sal da terra e luz do mundo, clareando e dando sabor. Então,
aproveitemos a cada oportunidade, estejamos dedicados à oração, estejamos dedicados a servir, a servir. O próprio Senhor dá exemplo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Paulo continua saudando, irmãos, todos os cooperadores que no ministério, ele procura lembrar de cada um, mostrando a importância da unidade na obra de Deus e como é bom, como as pessoas necessitam de apreço, de encorajamento nas nossas caminhadas diárias, né? Como é bom a gente ouvir, né, uma palavra de incentivo, né? Nem todo mundo tem como, me fugiu a palavra aqui que a gente fala, nem todo mundo, o principal palavra, né, são palavras de afirmação, né, fugiu como é que a gente se expressa, mas nem todo mundo tem palavra de afirmação como a sua principal característica, mas todos nós gostamos de recebê-las. Então, quando você tiver a oportunidade, elogie, né? Cumprimente cada um com amor, expressando uma preocupação genuína por suas lutas, desafios e alegrias. É o que Paulo está fazendo aí, do versículo 14 a 15. Ele expressa, né, uma preocupação genuína. Ele usa palavras de encorajamento aos companheiros de fé que estão envolvidos nos mais diferentes ministérios. Irmão, nós precisamos às vezes, em algumas, nem digo algumas não, toda igreja, a gente, né, toda comunidade da fé, nós temos essa dificuldade às vezes, ciúmes por trabalho, não tem que fazer do meu jeito, só serve dessa forma. Não. Deus não chama todo mundo para olho, nem todo mundo para braço, nem todo mundo para ouvido, nem todo mundo para nariz, mas cada um de nós somos importantes aonde o Senhor tem nos colocado. Aproveitemos bem as oportunidades e peçamos capacitação ao Senhor naquilo que nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Mas precisamos estar sempre, irmãos, preocupados com as nossas lutas, desafios de cada um, e expressarmos sempre a nossa alegria por cada vitória, por cada situação agradável que Deus ele nos proporciona. E Paulo encerra a sua carta lembrando, né, pedindo para as pessoas sempre lembrarem da sua prisão, mas com a saudação típica, né, dele, enfatizando a importância da graça e da paz que vem de Deus. Né? Transmitir graça e paz aos irmãos na igreja, desejando-lhes amor e a presença de Deus em sua vida, manifestando a graça de Deus, amados, em nossas atitudes diárias. Como? Como que nós expressamos Deus na nossa vida? Eu sempre comento na minha família, irmãos, que nós que temos Cristo no nosso coração, o nosso semblante, o nosso comportamento precisa expressar isso. Às vezes a gente só sabe ficar reclamando. Às vezes nós estamos sempre tristonhos, né? Com aquela cara assim, tipo assim, de rabugento, né? Não. Nós precisamos expressar graça. Nós precisamos expressar o amor. Nós precisamos expressar perdão. Nós precisamos expressar, irmãos, domínio próprio. Mas, acima de tudo, nós precisamos estar aptos para servir. Em toda essa carta nós vemos Paulo nos instruindo no amor, no perdão, na paciência, no domínio próprio e no serviço. Precisamos estar aptos para servir.
E isso, irmãos, todo o tempo, todo o tempo. Por quê? Porque olha o que diz o versículo 17, mas finalizando. Atenta para o ministério que recebestes, né? A palavra que ele falou lá de para atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Eu e você, cada um de nós, temos um ministério. E que nós possamos estarmos atentos para cumpri-lo da melhor forma que possamos. Com os instrumentos que Deus tem dado na nossa vida, com a capacitação que Deus tem nos dado, com cada experiência que Ele permite na nossa vida, é para que nós possamos usar isso em favor do próximo. Tudo na nossa vida é para o serviço. Deus nos chama para o serviço. Não esconda os seus dons, não esconda o seu chamamento, não esconda aquilo que Deus tem te instruído para que você possa falar para fora, né? Como todos nós temos experiências, todos nós temos histórias, todos nós temos algo que vai ajudar ao Espírito Santo tocar na vida do outro. Esteja apto para isso, irmãos. Né? Aqueles que ouvirão essa mensagem no futuro, né? Estejam aptos para isso. Entregue na mão do Senhor para que o Senhor possa te usar. Não esconda aquilo que Deus tem te dado. Não esconda. Peça para que Deus te dê sabedoria para cumprir cada um de nós o nosso chamamento com louvor, com sabedoria, entendendo que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Paulo estava preso, impossibilitado de sair, de transitar, de se locomover. E mesmo assim a vida dele estava à nossa disposição. Por isso que nós conhecemos a palavra hoje, porque ele serviu. Que outras pessoas possam ter a oportunidade de servir ao Senhor através do meu e do teu testemunho. Em nome de Jesus. Palavra abençoada, Antônio. Palavra muito abençoada, tocou muito no meu coração. E como é lindo, né? Quando a gente entende o nosso verdadeiro propósito, né? O nosso verdadeiro chamado aqui, né? Nessa terra. Acho que tudo fica mais leve, mas a gente só encontra isso com a intimidade com o Senhor, né? Buscando Ele. Irmãs, nada na vida do crente é sorte, nada na vida do crente é acaso, nada na vida do crente é coincidência. Tudo na vida do crente é providência. Proveu ao Senhor e você foi chamada por uma capacitação que Deus te deu condições de ter, como Ele dá a cada um de nós. E através dessa capacitação profissional ou de conhecimento, a gente tem a oportunidade de cumprir o propósito dele naquele local. Tudo é proposta, irmão. Tudo é proposta. Precisamos estar dispostos, né, a nos colocarmos como instrumentos na mão do Senhor para servir. A vida do cristão deve ser serviço. Eu sei que hoje está um pouco trocado, né? A gente gosta mais de ser servido, mas nós somos chamados para servir, né? Que Deus possa continuar te fortalecendo ali, te dando sabedoria, não só você, como cada um de nós, no local onde estamos inseridos, né? Porque nós somos
nós somos criticados, nós somos atacados, falam conosco com sarcasmo, né? Muitas das vezes tudo isso acontece, mas no estudo que eu dei domingo na igreja, eu falei o seguinte: uma das coisas, né, que precisamos estar cientes, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Seus colegas de trabalho não são seus inimigos, nem seus adversários, nem seus adversários. O inimigo é o diabo. São essas potestades que estão por trás disso tudo. Esse é o nosso inimigo. Que tenhamos sabedoria nisso e entender que nós não devemos atacar a pessoa, mas orar para que Deus a livre da influência que ela está tendo naquele momento. Amados, eu quero desejar um dia de muita luta para cada um de nós, porque nós só temos vitória através das lutas. Que em cada luta nós tiremos aprendizados que possamos utilizar na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na presença dEle, né, que nesse dia as palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração possam agradar ao Senhor profundamente. E aquilo que a gente deseja, se alguém quiser falar mais alguma coisa, ter mesmo uma oração para nós, por favor. Obrigado, irmão, mais uma vez, pelo privilégio que poder estar na presença dos meus irmãos. Obrigada, Pai amado, Pai querido, Pai, obrigada, Jesus, obrigada pela tua presença, Senhor, aqui nesse lugar, Senhor. Obrigada, Pai, por estar sempre do nosso lado, sempre cuidando da gente. Obrigada, Pai, por ser sempre da nossa casa, Senhor. Obrigada, Pai, nunca nos deixar abandonar, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo nosso podermos dormir, podermos acordar em uma cama, Senhor, como somos gratos, Pai. Inventário, Senhor. Obrigada, Pai, pela nossa saúde. Obrigada, Jesus, pela nossa família, Pai. Obrigada pelo nosso respirar, Jesus. Pai, obrigada por tudo, Jesus. Nós te amamos muito, Senhor. Hoje, nessa manhã, Pai, de quinta-feira, Pai, nós te entregamos tudo que temos na nossa casa, na nossa vida, diante da tua presença, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos tudo diante dos teus pés, Senhor. Que nada seja do teu jeito, Pai. Que tudo seja ou que nada seja do nosso jeito, Senhor, que tudo seja do teu jeito, Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, vai nos conduzir, Pai, para mais águas profundas, Pai, para que nós possamos, Pai, ter mais desejo, mais vontade de poder te buscar, Senhor, para que nós possamos, Pai, literalmente encontrar esse propósito, Pai, que nós possamos vivenciar ele, Pai, que nós possamos praticar ele, Pai, tudo seja, Pai, para glorificar o teu nome, Jesus. Pai, que o teu Espírito, Pai, se conecte com o nosso espírito, Pai, que há uma conexão de espírito, Pai, que nós possamos viver uma vida espiritual, Pai, que nós possamos literalmente deixar o nosso espírito sobressair de todas as áreas da nossa vida, Senhor, e não é uma rádio, Jesus. Que o teu Espírito seja literalmente o nosso guia e o nosso consolador, Senhor. Que nós possamos ter esse discernimento de poder ouvir a tua voz, Pai. Que nós possamos literalmente entender que o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo. E quando a gente estiver ali triste, quando a gente estiver achando que estiver ali num momento de guerra, vai no cantinho e fala com o teu amigo Espírito Santo. Então, Deus, que o Senhor possa literalmente estar nos caminhando para algo mais profundo. Então, Pai, nós te pedimos hoje, nessa manhã, Senhor, além de te agradecer, Senhor, por tudo, nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco no nosso dia, que o teu Santo Espírito possa estar nos guiando, possa estar nos consolando nesse dia, Pai. Eu creio em Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.